Bora começar a nossa semana fazendo a nossa ronda juntinhos? Solta aí. Perigo! Nova droga chega ao estado e preocupa. Criminosos têm usado a GHB para dopar e estuprar mulheres. A pessoa perde os sentidos, fica sedada e pode até morrer. Mil capixabas vão às ruas protestar contra o governo Dilma. A terceira ponte ficou completamente verde e amarela. E as pessoas têm que se conscientizar, vir pra rua e protestar mesmo. Tudo pacificamente. No quadro Você Sabia? Vamos ver alguns atos corajosos ao redor do mundo. Ou será maluquice mesmo? Vem comigo, ronda dessa segunda já começou. Ronda Geral. Oferecimento Mercadão Moda Infantil. Crescendo com você. E Páscoa Carrefour. Ofertas para surpreender toda a família. Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo. Vamos lá, olha, fazer a nossa ronda. Mais uma semana, segunda-feira aí, pós-história, né? Desses protestos aí que estão culminando o país inteiro. E a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas eu quero começar o Ronda chamando para uma reportagem especial, exclusiva aqui, que a gente já conta com a sua participação no nosso Facebook. O assunto é sério e também nos compromete aí com esse mundo. É uma nova droga que chegou ao Espírito Santo e preocupa. A gente está falando da GHB. Uma droga conhecida, gente, como gotas de amor, tá? E geralmente ela é misturada a bebidas e a vítima nem percebe. Criminosos têm usado para dopar e estuprar mulheres. Uma jovem já teria sido vítima em Guarapari. Confira na reportagem de Marcelo Otoé e Alex Pereira. Vem comigo, no LED. GHB. A substância foi formulada como analgésico e reguladora das funções cerebrais, mas criminosos têm utilizado o produto para dopar as vítimas. A professora da UFES, médica com pós-doutorado em farmacologia, explica que o GHB é usado na forma de líquido transparente ou de sal. O GHB, ele é um depressor do sistema nervoso central. Tá? Eu poderia dizer, ele é um subproduto, na verdade, um metabólito do GABA, que é um principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, tá? Que é responsável por regular as nossas funções cerebrais, tá certo? Então, para você controlar um pouquinho as funções excitatórias, tá? E você, nesse equilíbrio excitatório e inibitório, você garante as suas atividades, as suas funções no seu dia a dia, a sua função cerebral normal. A droga geralmente é misturada em bebidas, principalmente as alcoólicas. Os primeiros efeitos são de euforia. Eles iniciam com efeito liberador, digamos assim, tá? Uma ação excitatória inicial, então a pessoa sente um pouco de alegria, euforia, ele fica mais desinibido, ele consegue se comunicar mais facilmente, tá? Então ele fica até mais exaltado, um pouco mais agitado. O GHB possui efeito rápido e prolongado. A substância começa a agir entre 10 e 30 minutos depois de ser ingerida e, dependendo da dose, prolonga-se de 1 a 5 horas. A pessoa perde os sentidos, fica sedada e pode até morrer. Ele pode ter uma convulsão, né, nesse processo excitatório, mas daí a progressão do efeito vai indo para a direção mais do que é a depressão, né, da sedação. Então a pessoa vai ficando mais sonolenta, ela vai perdendo a sua capacidade de articulação, né, de comunicação e até entrar no processo de sedação, né, e de depressão e até mesmo de uma inconsciência e dependendo da dose, dependendo da intensidade do efeito, ela pode entrar num coma, ter uma parada cardiorrespiratória e, subsequentemente, ela pode vir a falecer. A droga, famosa em festas de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, é consumida por um público de classe média alta. A dose de 50 ml custa entre R$ 600 e R$ 1.000.
Aqui no estado, a denúncia de que uma adolescente de 15 anos havia sido dopada pelo GHB em Guarapari. A substância é tão forte que provoca amnésia depois de ter passado o efeito principal. Então a pessoa não vai se lembrar, né, do que aconteceu, não vai conseguir identificar, por exemplo, quem é que ofereceu alguma substância para ela ingerir, tá certo? E o que aconteceu a partir daí. Então, assim, ela tem, como que se diz, ela fica nocauteada e tem um blackout completo, ela não vai se lembrar de nada. A médica explica que aqui no Brasil a droga raramente é usada, apenas em pouquíssimos casos de epilepsia. A substância é controlada e, por isso, a venda é muito restrita. Você não tem a venda comercial dessa substância. Ela tem uma aplicação clínica muito restrita. Tá? Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento se ela tem essa aplicação, mas em alguns casos de epilepsia pode ser o caso, a narcolepsia pode ser o caso de indicação terapêutica dessa substância, mas quando é indicada, a prescrição é muito rigorosa, tá certo? Então ela é medicação de tarja preta. Tá certo? Então você não vai conseguir comprar assim tão facilmente, então ela não está assim disponível no mercado. E muitas pessoas se arriscam nesse mercado ilícito para adquirir a substância e usá-la como antidepressivo. Cuidado, o GHB também provoca dependência. Existem situações em que a pessoa pode fazer uso prolongado dessa substância com o mesmo intuito que às vezes você tem de usar o álcool, de usar um tranquilizante, algum depressor do sistema nervoso central, né? E, obviamente, o uso repetido dessa substância, ela induz uma tolerância a essa substância e todas as características que acaba estabelecendo uma dependência química. Então, o uso prolongado da substância também nos traz uma segunda questão, que é a dependência em potencial dessa substância. É preciso ficar atento. Os criminosos podem usar até mesmo um cafezinho para misturar a droga. Se você sentir algo errado depois que ingeriu alguma bebida, deve procurar ajuda imediatamente. Não é que você não deva participar das festas, eu acho que você deve, só que tenha cuidado com o que você está ingerindo ou com o que as pessoas estão te oferecendo, mesmo que seja aquela super amiga sua, né? Ela às vezes pode também estar enganada, alguém colocou alguma coisa na bebida que ela está trazendo para você, enfim. Tá? Então, todo cuidado é pouco. O problema é que muitas vezes você não percebe isso e depois você não vai estar lembrando do que aconteceu. E aí, qualquer coisa de ruim que fosse a intenção já vai ter acontecido. Então, tá? Mas caso você perceba isso, solicite ajuda de alguém de confiança, né? E você tem que ser atendido, ser socorrido de uma forma imediata. Cada festa tem sua violência aí, né? Depois a gente fala do funk, mas as baladas, as festinhas, raves também estão repletas de criminosos em potencial aí, verificando as novinhas, as mulheres indefesas. Não basta só você aceitar uma bebida do estranho, não. Você tá com o teu copo ali. O copo tem uma boca desse tamanho, tem muita gente lá em volta. Você tá ali na curtição e o copo tá ali, já entornando o negócio em cima das pessoas. Cara, basta um movimentinho assim, alguém já coloca uma pílulazinha, já derrama o líquido e aí você já vai tomando, você acha que você tá bêbada, quando vê você tá dopada, seus amigos já estão lá ficando com Deus e o mundo na festa, né? E você tá lá sozinha. Aí alguém te leva para um canto, te estupra, te faz mal, te rouba, enfim, né? Mal, daqui a pouco você tá viva aí. E isso é sério, gente. A gente parece, isso não vai acontecer comigo não, isso aí é impossível. Acontece e tem sido mais comum do que a gente imagina. Então eu pedi a participação de vocês aí de casa, dando opinião sobre essa droga. E se vocês conhecem ou se dão conta do perigo. Vamos ver o que a galera comentou. A Simone Barros. É muito triste saber que existe essa droga aí. E mais triste ainda é ver sendo usada para machucar alguém. É o fim mesmo. Jesus está voltando, ó, e muitos ainda não creem. E fico vendo que os pais sofrem muito com isso, pois o alvo maior a ser atingido, aí são as mulheres. Valeu, Simone. Fim dos tempos quase mesmo. Júlia Barbosa Lobo, esse mundo está cada vez mais difícil, só Deus mesmo. Luci Maria Campos, é o fim dos tempos. Todo mundo aí com o mesmo estilo, olha. Salve se puder.
Débora, como tá difícil, né? Cada dia que passa o ser humano se submeter a quantas coisas ruins. É como uma colega aí citou, nunca devemos aceitar bebidas de estranhos porque não sabemos as intenções de cada um. Fico indignada com tudo isso. Então, olha, vamos ter mais aqui, ó, Graziela Messias, boa tarde, Débora. Tá difícil, acho que deve haver uma fiscalização minuciosa nessas casas noturnas, porque há muitas mulheres achadas mortas no estado e dizem que eram envolvidas com drogas, como mortos, não falam? Pois é, elas não podem voltar, né, para se defender. Vai saber se não foram vítimas dessa droga. Vai saber, né, Graziela? Cassandra Rossoni, boa tarde, Débora. Não costumo frequentar baladas, mas as minhas sobrinhas, sim. Mas eu dou conselhos a elas porque existem muitas pessoas más. Cassandra, é mais do que conselho. Eu acho que a garotada que tá aí me assistindo, vocês... Eu também adoro balada, gente. Gosto de dançar uma rocha aí. Gosto de dançar, eu acho que é bacana. Só que a gente tem que ter um desconfiômetro, assim, não achar que tudo é lindo, que nada vai acontecer com a gente. Sabe aquele pé atrás que você tem, aquele na frente do lado do outro? Você é quase uma centopeia. Cara, você tem que estar o tempo todo ligado de que alguém pode estar querendo te fazer mal e se aproveitar de você. Não fica achando que o cara mais lindo da festa é o príncipe encantado, não, porque é ele que pode ser o cara que vai botar a parada na sua bebida e, sei lá, fazer mais o quê. Não tem cara. Então tenham malícia, sabe? Vão se divertir com moderação. Quer ficar achando engraçado? Mas, cara, tenha desconfiômetro. Porque vocês podem pagar com a vida de vocês e acabou o colorido da festa. A mãe e o pai vão ficar chorando. Aí é lamentável. Tem que dar um sacode nas pessoas, né? Pra aprender, gente. Isso não é brincadeira. Mas vamos mudar de assunto? Vocês lembram do policial militar que no fim do mês passado, ele reagiu a um assalto e atirou contra o bandido? Pois é, ele deu uma declaração dizendo que com ele, bandido não tem vez. E se fosse preciso, ele atiraria novamente. E não é que aconteceu de novo, gente. Ontem um soldado matou o criminoso que estava assaltando um posto de combustíveis. Rodou. O criminoso foi morto na madrugada de sábado para domingo neste posto de combustíveis em Vila Palestina, Cariacica. Era por volta das 3 horas da manhã. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Givago de Almeida Cunha, de 22 anos, tentava assaltar o posto. Ele foi visto pelo policial no momento em que rendia um frentista. O policial estava à paisana e abastecia o carro bem aqui no posto. Ao ver o frentista sendo rendido pelo bandido, o militar se aproximou e deu voz de prisão para o criminoso. Mas, segundo ele, o bandido colocou a mão na cintura, como se fosse pegar uma arma. Foi quando o PM decidiu reagir e atirou contra ele. O criminoso levou 2 tiros no peito e morreu na hora. O policial que atirou no bandido foi trazido para a divisão de homicídios em Vitória, onde prestou depoimento e foi liberado. O militar é o mesmo que atirou em um bandido no final do mês passado. O soldado Matheus saía de casa com a mulher quando foi abordado por 2 bandidos armados. Ele reagiu. Um deles já sacou um revólver calibre 32 e veio na minha direção dizendo que eu tinha perdido o carro. Eu fui, revidei, consegui acertar ele aí. O bandido foi atingido no rosto e socorrido para o Hospital São Lucas em Vitória. O outro conseguiu fugir. Segundo o PM, um pouco mais tarde, criminosos de moto tentaram intimidá-lo na porta de casa. Na ocasião, o militar, que está há 2 anos na PM, mandou um recado para os bandidos. O vagabundo que atirar pra cima da polícia tem que morrer mesmo. Não tem que ficar dando molezinho, não. É, gente, olha, essa ação do soldado Matheus me faz crer que para a lei ser eficaz, a ação tem que ser rápida e imediata. Sabe por quê? Porque eu queria ver se todo bandido que partisse para o crime acabasse do jeito que esse acabou, se eles entre eles aí iam ficar cheios de peito de ferro, valentes, para poder armar o próximo esquema. Porque se eles soubessem que agora o cerco está fechado e que se encontrar um policial ou até um cidadão de bem que poderia ter uma arma e ele pudesse acabar morto, eles não iam estar pintando de gato sapato que estão aí fazendo, assaltando todo dia, toda hora, toda noite. E se eles soubessem que prisão era para sempre ou que não tinha brecha e nem redução de nada, eu acho que isso diminuiria. É porque tá tudo muito frágil. Agora, esse cara ele tem postura. Como policial, me deu credibilidade de trabalho. É isso que eu espero, né? Porque ele agiu, né,
como profissional ali, como policial, tomando conta, viu um assalto, partiu pra cima. E na outra ele foi vítima. Dessa vez ele conseguiu aí resolver de imediato. Não é que eu tô querendo desejar a morte de ninguém, não. Mas desculpa, gente. Bandido também não quer desejar o bem de ninguém, não. Então nesse duelo aí entre bem e o mal, quem que tá melhor? Quem que tá pior? É isso. Ó, a gente entrou em contato com a Polícia Militar, gente. O bandido que foi atingido no rosto pelo policial, no fim do mês passado ele continua internado no hospital em estado grave. Já a Corregedoria da PM diz que acompanha os casos, mas não há punição prevista para o soldado porque ele evitou os assaltos. Então, gente, não tem nada de errado no modus operandi do trabalho dele. Ele reagiu a uma ação criminosa que tem que ser combatida. Ponto. E ontem, cerca de 200 mil capixabas foram às ruas protestar contra o governo Dilma, contra o PT. Pois é, gente, esse foi o maior protesto que já aconteceu na Grande Vitória. Aliás, na história do país, né? Mais do que direta já, do que tantas outras que a gente já viu e do que aquelas últimas dos estudantes aí começaram dos 20 centavos. E a gente vai ver agora no LED como é que foi. Rodou. As cores verde e amarelo tomaram conta da terceira ponte. Ao som do mar, a luz do céu profundo. 200 mil capixabas foram às ruas protestar contra o governo Dilma e contra o PT. Enquanto o juiz Sérgio Moro, responsável pelo julgamento dos envolvidos na Operação Lava Jato, ganhou destaque positivamente, o ex-presidente Lula foi criticado e ganhou um boneco gigante com roupa de presidiário. Lula cachaceiro, devolva meu dinheiro! Famílias inteiras atravessaram a ponte e entre os pedidos dos manifestantes estava também o fim da corrupção. Eu cobro dos meus filhos os deveres. Então eu tenho que mostrar para os meus filhos que também nós temos direitos e é um direito nosso ter um país melhor. A Dilma saia do poder, que ocorra realmente a punição para todos eles, né? Que tudo seja esclarecido, né? Que o Brasil volte a crescer, né? Do alto dos prédios teve gente protestando, mas o morador desse apartamento foi vaiado porque pendurou uma bandeira em apoio ao movimento Sem Terra. É uma falta de respeito com a população capixaba. O camarada tá vendo o povo se manifestando, tá ali com a bandeira vermelha ali no prédio, ali, isso é uma falta de respeito. É o estilo de vida do sem terra. Geralmente você assiste na TV o cara protestando porque não tem onde morar, não tem onde plantar. Você atravessa a ponte, olha para cima, um sem terra num apartamento de quase 1 milhão. É indignação, chega. Mesmo assim, nada de confusão. É que a Polícia Militar também estava em peso nas ruas, tanto no chão quanto no alto. E teve manifesto também dos apoiadores do PT. Eles fizeram uma carreata pelas ruas de Vitória e Vila Velha. Houve uma recomendação de não fazer o protesto hoje. Nós temos no dia 18 e no dia 31. Mas nós resolvemos ir, solidariedade ao Lula, contra o atentado ao partido PCdoB, o PT, Sindicato dos Metalúrgicos, a sede da UNE. E nós estamos indignados com isso e queremos democracia e liberdade. Segundo o secretário de Segurança Pública, os manifestantes favoráveis ao PT desobedeceram uma ordem judicial ao passarem pela Praça do Pedágio. A decisão foi para evitar tumultos. Tivemos que solicitar a saída deles desse local e fizemos um perímetro de segurança. Assim que nós formos notificados também, nós podemos informar ao Poder Judiciário o descumprimento da medida, caso a medida tenha sido nesse sentido de impedir a presença deles aqui. Mesmo assim, nenhum confronto foi registrado. Os manifestantes se concentraram na Praça do Papa por 2 horas. O local ficou pequeno para tanta gente. Lutando pelo nosso direito, porque o Brasil está nessa crise e as pessoas têm que se conscientizar, vir para a rua e protestar mesmo. Tudo pacificamente. Cansamos de ver o Brasil nessa situação, tem que mudar, chega de... Isso é humilhação. Trabalhar, pagar imposto para ficar do jeito que está, não dá mais não. A gente está lutando pelos nossos direitos, né? Pelo menos o direito de falar e se expressar, a gente ainda tem nesse Brasil. 2 horas depois, o ato terminou. É isso aí, Brasil, mostra sua cara, porque o que a gente precisa não é brigar
por partidarismo, nem fazer de partido político uma religião, de pessoas que às vezes querem o mesmo, não querem o melhor do país, né? Como religião não quer levar, alguns querem levar a Deus, querem levar para o bem. Então, gente, a verdade, só que são caminhos diferentes. Agora, o que a gente não pode aceitar no nosso país é sujeira, entendeu? É corrupção, é falta de punição para aqueles que deveriam dar o exemplo e que estão aí gastando os nossos milhões, né? Num triplex, estão aí fazendo lavagem de dinheiro, cara, e escancarado. Então a gente sabe que a justiça demora, que tem burocracia, que ninguém trocou a lei, que é super antiga, lá de antes de direta já, o negócio tá ainda engatinhando. Então a gente precisa é o seguinte, a galera tá indo pra rua, tá vestindo bandeira do Brasil, um patriotismo que deveria ser natural, isso deveria ser algo que deveria fazer parte da nossa vida. Mas a gente às vezes precisa de uns tapas, né? Às vezes um problema para começar a reagir. Então, a repercussão que isso vai dar, gente, que isso está tendo, não só no Brasil, não, é no mundo, é no internacional. Porque a gente precisa resgatar uma credibilidade que o país não tem mais. Nem lá fora, nem aqui dentro, ninguém mais está acreditando. Então, a gente só espera que de tudo isso que está acontecendo, tenha resultado para que realmente haja mudança. Mudando de assunto, olha, você é daqueles que gosta de saber exatamente quanto vai gastar no final do mês? Pois é, dessa economia toda aí de crise, a gente quer o quê? Quer lucro, economia, sem preocupação, não é verdade? Então, você tem que conhecer, gente, o TIM Controle. Você já imaginou ter 500 minutos para falar com qualquer operadora do Brasil, usando o DDD 41 e, além disso, 1 GB de internet, promocionalmente com mais 100 megabytes por dia de mensagens WhatsApp o mês inteiro, isso sem descontar do pacote. Pois é, galera, tudo por apenas R$50 por mês. É tudo que você precisa com uma conta fixa por mês de R$50. E para completar, olha o que eu vou mostrar para vocês, gente. A TIM tá com uma oferta incrível do Alcatel. Olha só, gente, celular Alcatel Pix 4.5 por apenas R$29,90 por mês. Ele tem tudo o que você precisa. Olha, o display dele é de 4.5 polegadas, tá? Tem uma câmera de 8 megapixels e conexão 4G. Uma baita oferta para você começar o ano de smartphone novo. Você pode colocar todos os seus aplicativos aqui, olha, vamos lá. Depois eu vou tirar uma selfie também, a gente faz uma câmerazinha. Então vocês podem aproveitar, ó. Fazer aqui, ó, vem, Cezinha, sobe aqui. Fotinha bonitinha para você curtir. E aproveitar o seu celular, gente, sabe por quanto? Ele tá à vista por R$359, ou você pode pagar em 12 vezes sem juros de R$29,90. Não perde tempo, tá? Corre já, aproveita aí essa oferta incrível para você garantir, gente, um baita plano smartphone. Vem pra TIM, olha, a gente é operadora líder em cobertura 4G do Brasil. Então, para mais informações, vá até uma loja ou acesse tim.com.br. Eu vou para o intervalinho, no próximo bloco a gente fala do desaparecimento de um advogado. Aliás, gente, de 72 anos, ele falou com a família pela última vez no sábado e disse que tinha se perdido no caminho. E já já eu conto para vocês a história completa. De volta com Ronda Geral e agora a gente pede sua ajuda para encontrar esse senhor que aparece aqui no LED, gente. É o seu Ilealdo Vieira de Melo, de 72 anos. Tá? O advogado ele está desaparecido desde sábado e a angústia da família aumentou ainda mais depois que o veículo do idoso foi encontrado. Estava caído numa vala na beira da estrada na região de Colina Verde, lá em Santa Leopoldina. No último contato com a família, o seu Ilealdo, ele disse que havia encontrado entrado lá no atalho e estava perdido, mas não demorou e ele deu um retorno dizendo que tinha conseguido se localizar e não demoraria a chegar em casa. Mas desde então o advogado não atende mais o telefone. Então a gente espera, se você tiver alguma informação, a família pede que se alguém viu o idoso em algum lugar, ligue para a polícia, porque foi muito estranho fazer contato, se achar, depois não conseguir mais. E o carro foi encontrado sem ele. Será que aconteceu algum assalto? Será que ele ainda está perdido? Será que se desencontrou? Se tiver alguma informação, gente, ligue para a polícia 190, tá bom? E ó, em Cariacica, um autônomo foi vítima de assalto e teve a moto levada. O crime foi registrado pelas câmeras de vídeo monitoramento e a gente vai ver agora do LED. Noite de ontem, em Campo Grande, Cariacica, um autônomo de 32 anos decidiu sair de casa para fazer um lanche. Ele está nessa moto. Assim que vai estacionar o veículo, é abordado por 2 homens que estavam também em uma moto.
homem que está no carona anuncia o assalto. Ele está armado. A vítima desce da moto, levanta os braços. O criminoso teria perguntado se ele era policial militar. A vítima é obrigada a ficar de costas. A ação dos bandidos é rápida, dura menos que 1 minuto. A vítima corre desesperada para pedir ajuda. Até agora, a moto não foi encontrada. E quem tiver informações sobre esse crime aí pode ligar para a polícia. A placa da moto, como não deu para ver ali, mas a gente vai passar para vocês, é MTZ 5389. E o modelo é a XRE na cor vinho. Se tiver o paradeiro da moto, do bandido, de alguém, liga para a polícia, diz que denúncia também 181, não precisa se identificar. E aí a gente passa e mostra para vocês aqui o resultado do desfecho desse caso. Mudando de assunto, gente, vamos falar de din-din? Pois é, nesse tempo é bom falar de din-din, né? Que as contas estão chegando, mas o dinheiro para pagar já se foi. O Consignado Banestes vai ajudar você nessa, tá? As taxas de juros são mais em conta e o dinheiro vai para a sua conta rapidinho. O débito é feito direto no seu contra-cheque. Crédito Consignado Banestes é para você. Servidor público ativo ou aposentado, pensionista, aposentado do INSS ou empregado de empresas que possuem convênio com o Banestes. Procure agora uma agência Banestes e saia do vermelho. Banestes, o banco sempre perto de você. Galera, eu vou para um break de novo, mas daqui a pouco tem curiosidade no quadro Você Sabia? São alguns atos corajosos ao redor do mundo. Ou podemos dizer, atos malucos? Já já eu tô de volta. Estamos de volta e agora eu vou mostrar para vocês, gente, alguns atos de coragem ao redor do mundo. Ou nós podemos dizer que é meio uma maluquice mesmo. Mas é hora do quadro Você Sabia? Aquela curiosidade que a gente fica, nossa, bem interessante. Rodou. Eles dizem ser corajosos, mas muita gente os enxergam como malucos. Ao redor do mundo, alguns eventos chamam a atenção por causa do risco. Olha essa mulher, conhecida como abelha rainha. Ela ficou famosa depois de dançar com milhares e milhares de abelhas. Sara Mapelli, que é artista e terapeuta, diz que essa atividade ajuda a meditar. Para atrair as abelhas, ela primeiro captura a rainha da colmeia e a coloca no pescoço. Logo, as outras abelhas são atraídas. Ainda segundo a terapeuta, a atividade ajuda também a fortalecer a conexão com a natureza. Já a atitude desse pedreiro rodou o mundo. Logo se tornou viral nas redes sociais. Ele é árabe e dispensou os equipamentos de proteção individual. Nas imagens, ele aparece tentando demolir a parede de um prédio. Detalhe que ele está em cima da tal parede. O homem está a mais de 7 metros de altura. Os atos de coragem ou de maluquice ainda não acabaram. Separamos algumas fotos que mostram que tem gente que não se importa nem um pouco com a própria vida. Tem gente que conta demais com a sorte, né? Eu sou meio precavida. Prefiro esperar que pode acontecer o pior, então não vou me arriscar de graça assim, não. E essa daí da abelha, tadinha, eu já tenho um nome que significa abelha, mas eu tenho um pavor de abelha que eu não sei explicar. Mas enfim, a gente acaba, pelo menos o mel é gostoso, agora essa mulher não sente cócegas não, né? É muito doida. Bora pro Face, gente, sabe o que a galera tá comentando? Põe no LED aí, olha. A Graziele Menorzinha
Boa tarde, Débora. Eu tava com saudade de você, risos. Aí, ó. Tô aqui de novo ligadinha no Ronda com meu marido, minha sogra. Manda um beijo pra ela, Vera Lúcia. E meu marido pro meu filho Gabriel. Valeu, querida. Obrigada aí, né? Tá de volta assistindo a gente, então. Super curti. Bebezão grandão já. Tem a Dayana Ferreira. Olá, Débora. Boa tarde. Manda beijos pra minha filha Tailane Vitória. Ela adora você. Não perdemos nenhum programa seu. Que gracinha, Tailane. Você tem quantos anos? Adorei, ó. Um beijo pra você, tá? E eu quero mandar beijão também pra Taiene, pra filha Laura, de 3 meses. Fofinha, gente. Elas são lá de Jardim Camburi, mas são clientes. Ela é cliente da loja Cult que me veste, né? E sempre me assiste, tá? Hoje com o maridão de folga em casa, Felipe. Beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho. Quero mandar beijo pra Diva e pra filha Helena, de Cobilândia. Encontrei ontem lá no shopping Vila Velha, elas foram tão lindinhas, me abraçaram, ficaram super felizes, ó. Adorei também. Um beijo pro Marcos e pra Viviane do Cinemark do Shopping Vila Velha. Aliás, elas estavam lá na pipoca, super animados eles, né? Adorei vocês. E beijo pro Leandro, o Gleiton e o Thierry do posto de combustível Champanhar de Vila Velha, que também falaram, manda beijo, a gente é fã aí de vocês. Obrigada pelo carinho. Tem Bom de Papo agora na sequência. Eu tô de volta amanhã. Valeu pelo carinho. Fui. Tchau, Brasil.